Olá, sejam bem-vindos ao Cast LAC, ao podcast do setor lácteo. Hoje esse é mais um projeto da Consulac que a gente está desenvolvendo. A gente vai começar um bate-papo aqui. Esse projeto é desenvolvido pela Consulac em parceria com o Éder Mesquita, né, que é o nosso diretor técnico da empresa. E aqui é um bate-papo descontraído para a gente falar um pouco sobre o setor lácteo. Hoje a gente vai falar do assunto queijo mussarela. Olá, Éder. E aí, Wilson? Tudo bom? Tudo bem? Vamos começar esse trabalho aí. Nosso objetivo é ter informações importantes para quem quer desenvolver a mussarela ou quer melhorar o rendimento da mussarela. O Éder, o pessoal vem vendo você fazendo algumas lives, né? Você falando sobre o assunto mussarela, mas vamos falar um pouco da sua vivência profissional, né? Vamos falar um pouco de onde você veio, quais empresas que você passou até agora e qual a sua experiência profissional, né? Vamos lá. Bem, eu fiz o curso técnico e me formei em 2000. E desde 2000 eu iniciei o trabalho numa indústria no sul de Minas. Essa indústria se chamava Leites Milênio e mudou porque ela foi comprada, passou a chamar Montelac, passou a chamar Nilsa. E durante todos esses períodos, essas transições, eu estive ali, trabalhei nessa indústria por 10 anos direto. Até, por último, trabalhei um pequeno período de tempo, retornando para Campo Belo, mas já na mesma indústria, mas ela já tinha sido adquirida pela Quatá. Fiquei pouco tempo e resolvi acompanhar a cabeça desse amigo meu aqui e a gente passou a fazer consultoria. E de lá para cá a gente tem visitado diversas empresas aí, Brasil afora, e tentando fazer o melhor trabalho possível, ajudando esse pessoal, que realmente é um mercado amplo, mas que também tem muitas necessidades de profissionais capacitados. Então, nessa trajetória sua, você deparou com várias fábricas, né? Eu falo essa trajetória depois que começou o trabalho de consultoria, com fábricas de pequeno porte, de grande porte. Sim, sem dúvida. Eu falo porque tem muita gente que tem dúvida. Esse pessoal só fala de empresa grande, como é que é? Não, a gente fala de empresa de 500 litros de leite, é empresa de 400, 500 mil litros de leite, né? É isso aí. A Consulac, ela tem esse perfil de atender diversos públicos diferentes, desde grandes indústrias com produções acima de 500 mil litros de leite, até pequenas indústrias com 500 litros de leite dia. O nosso objetivo é levar realmente conhecimento a qualquer um tipo de indústria, sempre com aquela ideia de melhorias, trazer qualificação para o pessoal que trabalha nessas indústrias. Esse é um dos nossos objetivos. Olha, o que eu vejo, né, na minha vivência também de indústria é que o pessoal que está começando a produzir, né, que seja de pequena escala ou até de média escala, tem muita dificuldade na aquisição de equipamentos, em fabricar um queijo de qualidade, em selecionar bons insumos. E por não ter esse conhecimento, eu acho que o pessoal paga muito caro, né? Paga um preço muito alto até adquirir o conhecimento. Pessoal, a gente está aqui para contribuir com o setor. Com certeza. Né? A gente sabe que é um setor sofrido, é um setor que tem suas particularidades. Né? Quem entra no laticínio pega a famosa praga de bezerro. E pega, viu? Isso aí é real. A gente sabe bem disso. A Consulac, ela está aqui para agregar, né? certeza. E a gente vai, nesses podcasts que vão acontecer, a gente vai trazer pessoal de peso. A gente tem alguns convidados que a gente vai trazer para debater sobre o setor lácteo, pessoas que podem agregar. Ô Éder, uma pessoa que tem um pequeno laticínio, ela está começando agora, o que de fato ela precisa saber, o que ela precisa procurar em primeira mão para começar esse negócio? Ô Wilson, é muito interessante
desde que você comece um negócio, conhecer o negócio a fundo. Esse é um detalhe que algumas pessoas, elas, por desconhecer e simplesmente ter a ideia de que é uma empresa que vai dar certo, elas cometem muitos erros, porque cada empresa tem uma particularidade, cada setor tem sua particularidade. E leite é uma particularidade complicada, né? Então, quem quer fazer uma indústria, o que ela tem que fazer primeiro? Conhecer da área e depois ela tem que contratar o serviço da Consulac. A Consulac vai trazer informações daquele meio específico, aquelas informações mais importantes para que ela tenha sucesso quando iniciar essa jornada. Ô, pessoal, e a gente agora está com uma grande novidade, que são os cursos da Consulac, né? A Consulac vem desenvolvendo vários cursos, cursos esses online, que você pode fazer da sua casa, e vai te trazer, vai agregar aí no seu negócio, vai te trazer, porque a primeira coisa, como o Éder falou, a primeira coisa é conhecimento. Sem conhecimento você não faz nada, né? E assim, diante da nossa experiência, não adianta a pessoa achar que ela vai montar um pequeno laticínio, vai começar a produzir mussarela e da cabeça dela vai sair um queijo. Mussarela é um produto delicado, embora seja um produto mais consumido do Brasil, que vários laticínios fabricam, mas é um produto de extrema delicadeza, né? Ele tem várias particularidades no processo que pode fazer você perder muito dinheiro, né? Então, como eu sempre digo que no laticínio a gente ganha centavos, né? A margem líquida é muito pequena, então cada centavo conta nisso aí, né? Ô Éder, e você poderia listar para a gente alguns problemas mais comuns que você depara na sua trajetória aí? A gente tem vários tipos de problemas que acontecem na indústria de laticínios, mas especificamente com relação ao processo de fabricação de queijo mussarela, a gente pode destacar um detalhe importantíssimo e que às vezes é negligenciado: qualidade do leite. A gente sabe que a instrução normativa número 76, 77 ultimamente tem sido mais rigorosas. Elas têm feito com que as empresas busquem um leite de melhor qualidade. Mas mesmo assim, a gente vê que os padrões, os limites que estão ali nessas portarias, eles são padrões mínimos. As empresas podem captar um leite de muito melhor qualidade. Porém, elas tendem a respeitar aqueles limites definidos ali naquela legislação e não se preocupam mais. Só que aí a gente começa a perder muito. A gente pode citar aí, por exemplo, um leite de qualidade com teores de proteínas mais elevados. Esses teores de proteínas é reflexo direto na produção de queijo. Então, a gente precisa avaliar. Para te falar a verdade, Wilson, tem empresa que só realiza a análise porque o serviço de inspeção vai cobrar. Ela não se importa com os resultados, ela não tem noção do que aquilo vai interferir nos processos dela. Então, esse é um dos detalhes que a gente encontra em diversas indústrias, além de problemas relativos à produção. Mussarela é um queijo que ela tem umas características funcionais bem específicas. Ela precisa de fatiar, precisa de derreter, precisa de não escurecer, não pode fazer bolhas na pizza, por exemplo, né, quando é aquecido. Então são detalhes que são difíceis de se resolver se não tiver realmente alguém que possa te informar tecnicamente como resolver. Muitas vezes o pessoal tenta resolver da cabeça deles e tem muito prejuízo com isso. Olha, você falou um pouco de legislação. Essa fiscalização, ela é realmente intensa? Isso é uma dúvida geral que todo mundo tem. Essa fiscalização, ela pega mesmo? E outra coisa, aproveitando esse gancho da fiscalização, o tal programa de autocontrole, Éder, que é PPHO, Boas Práticas, APPCC, um emaranhado de papel. E como que isso funciona? A fiscalização, verdadeiramente, a gente tem que reconhecer que no Brasil
a gente tem uma extensão territorial tão grande que para que a gente tivesse fiscais responsáveis por cada unidade de processamento de leite e derivados, com certeza a gente não conseguiria esse número de fiscais. Então, ela acaba sendo, de certa forma, muito rigorosa e muitas vezes ela deixa de ser, mas pela falta da presença do fiscal. Porque o fiscal, uma vez dentro da fábrica, ele é bastante rigoroso. O problema é que nem sempre ele está dentro da fábrica. Então, ele não consegue ser rigoroso de acordo com o que a legislação pretende. Ele só consegue fazer isso em visitas, normalmente periódicas. A gente tem empresa aí que recebe fiscalização uma vez por ano, né? E não é por conta da Covid, né? Que é o momento que a gente vive hoje, mas não é por conta da Covid, é porque o fiscal realmente não tem condição de visitar tantas indústrias. O fiscal tem 50, 60 indústrias sobre a sua responsabilidade. Então, ele vai fazer as visitas periódicas. Ele vai auditar o autocontrole, no caso, né? É aí que entra o autocontrole. Justamente por essa dificuldade, o Serviço de Inspeção entendeu que as indústrias deveriam de ter programas de qualidade que pudessem apresentar uma certa manutenção dos padrões. E para essa manutenção dos padrões foi criado o Programa de Autocontrole. Esse Programa de Autocontrole, também conhecido como PAC, não é o PAC da Dilma, ele Ainda bem, né? não é o Programa de Aceleração do Crescimento, é o Programa de Autocontrole. Ele foi desenvolvido pelo Serviço de Inspeção Federal com o objetivo das empresas se autocontrolarem. Uma vez que elas determinam em cada item do programa de autocontrole parâmetros para que elas trabalhem de forma adequada, o Serviço de Inspeção Federal entende que essas empresas estariam dentro de uma norma, elas estariam trabalhando dentro daquilo que seria a necessidade para se produzir um alimento de forma segura. E é de verdade. Se a gente pegar um programa de autocontrole bem elaborado, para execução, não simplesmente para ficar na gaveta, mas para execução dentro da indústria, com certeza essa indústria tem resultado satisfatório. Então, a legislação é rigorosa, a fiscalização é rigorosa, muitas vezes deficitária por falta mesmo de presença nas fábricas, mas o programa de autocontrole tenta corrigir essas dificuldades. E, quando bem implantado, corrige bastante problema. Pessoal, eu chamo a atenção para uma coisa, o seguinte, eu me deparo com essa situação também, de alguns donos de laticínio que falam assim, não, vou colocar uma pessoa só para preencher isso aí. Gente, esse programa de autocontrole, ele tem um cruzamento de informação. Então, assim, a fiscalização, ela vai auditar e vai cruzar essas informações. Façam isso de maneira correta, igual o Éder está falando aqui agora. Isso, na verdade, veio para ajudar as indústrias. É benefício para as indústrias. É um benefício para as indústrias. Se você tiver um autocontrole funcionando corretamente, seu laticínio vai funcionar corretamente, vai funcionar redondinho, né? Então, isso é a importância de você ter um funcionamento legal do autocontrole. Esse autocontrole tem os parâmetros exigidos pelo Ministério da Agricultura. Nós aqui da Consular, que a gente tem à disposição um programa de autocontrole que é formatado pela gente. A gente desenvolveu esse programa de autocontrole baseado em toda a nossa vivência na cadeia láctea e ele vem funcionando muito bem, né, Ed? Sim, com certeza. Ele tem sofrido auditorias frequentes aí por alguns fiscais e tem recebido, inclusive, elogio. Mais uma coisa, não ache que você fez um programa de autocontrole, é só preencher aquele ali, ponto final, não. Todo ano, esse autocontrole, ele tem que passar por uma revisão, porque todo ano tem incrementos nesse programa de autocontrole, justamente para aumentar o controle do laticínio, para melhorar a qualidade geral de funcionamento da fábrica, né? Então ele abrange todas as áreas do laticínio, citando alguns aqui, ele abrange potabilidade da água, né? Controle de qualidade, ele abrange até equipamentos, né? Manutenção de equipamentos. Então, sim, se tem uma dica aqui que eu posso dar para vocês, contrate uma empresa que saiba executar, ou um profissional que saiba executar esse programa de autocontrole de maneira correta. Não espera o fiscal cobrar. Existe uma legislação que a gente tem que seguir. Sim. Queira ou não queira, você tem que seguir.
né? Se você, a partir da hora que você monta um laticínio, a partir da hora que você entra com um projeto no sistema de inspeção, seja ele estadual ou federal, o dono da indústria ele assina um termo de compromisso que ele está de acordo com toda a legislação. Então depois não adianta falar, eu não sabia, né? A gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso aqui, não sabia disso. Então assim, a gente faz um trabalho preventivo. Eu falo isso com os meus clientes. Quando lança uma legislação, a gente já está sabendo o que está acontecendo e a gente repassa isso para as indústrias. Então é muito importante que esse programa de autocontrole seja implantado na indústria. O programa de autocontrole, a gente precisa de imaginar ele como uma ferramenta para propiciar para a indústria melhorias e não como uma obrigação para a legislação. Toda vez que você implantar um documento desse, um programa de autocontrole, mas com o objetivo simplesmente de cumprir a tabelinha ali, porque o fiscal vai vir e vai me cobrar, é certeza que o fiscal vai te cobrar várias vezes e várias vezes vai estar errado. É porque ele não vai ser executado de maneira correta. Então, a gente precisa de pensar nele como uma ferramenta de melhoria para a qualidade dos produtos e assim a gente com certeza vai ter um resultado bem mais satisfatório. Eu cito até alguns casos, gente, que ocorreu recentemente. Eu tive contato com um cliente, né, que eu fiz projeto para ele, um projeto de reforma e ampliação. E eu questionei na empresa, assim, eu questionei só para me inteirar ou para poder ajudar a empresa de alguma forma. Perguntei, como que está seu programa de autocontrole? Ele falou comigo que está tudo certinho, eu tenho toda a documentação em dia. Eu falei, qual é a data desse programa de autocontrole? Não, ele foi implantado aqui já tem muito tempo, foi implantado em 2016. Nós estamos em 2021, o programa não tinha sofrido nenhum tipo de alteração. Eu falei, amigo, seu programa não tem valia. Você tem que refazer esse programa de autocontrole todo, porque muita coisa já foi implementada a esse programa de autocontrole. Então, assim, e isso é passivo de multa, e são multas altas, né? Com certeza. Valores aí até 15 mil reais, simplesmente porque não fez uma revisão de documento. E lembrando assim, essa revisão, ela é anual quando não existem alterações. Mas, por exemplo, se você ampliou o seu estabelecimento, passou a fazer um novo produto, adquiriu novos equipamentos, o programa tem que ser revisado. Naquele momento, ele não precisa de esperar um ano para revisar o documento. Um ano é se a gente não tem nenhum tipo de alteração. Mas à medida que a empresa vai crescendo, que a empresa vai tendo modificações, o programa de autocontrole tem que ser modificado de acordo com o que está acontecendo na prática lá na indústria. E vale ressaltar o seguinte, pessoal, o que sobressai nesse mercado lácteo de hoje são empresas organizadas. Indiscutivelmente. Isso, nós da Consulac aqui, nós temos uma vivência aí de praticamente 18 anos nesse ramo, né? Então a gente já se deparou com N clientes diferentes. E os que têm prazo de validade, as empresas que têm prazo de validade são as empresas desorganizadas, que não estão preocupadas com o processo. O autocontrole, ele entra dentro de um processo, como entra os processos de queijo, como entra o processo de rotulagem, como entra vários outros processos na indústria. Porque eu falo o seguinte, você escolheu pegar a praga de bezerro, agora só. Tá na chuva é para molhar. Agora tem que acatar a legislação vigente. Não adianta querer reivindicar alguma coisa. Não, né? Isso é uma legislação que ela é bem elaborada e é um controle. A gente está tratando de um alimento, né, Éder? Essa é a preocupação. A gente está fabricando alimentos e alimentos devem ter o máximo de cuidado possível. A gente não quer causar nenhum tipo de infecção, toxinfecção em qualquer pessoa que seja. E para isso que o programa de autocontrole ele tem tantas informações, né? Certa vez eu fui questionar para que é tanto documento, para que é tanta planilha? É porque são muitos controles. Realmente ele é para controlar toda a cadeia produtiva, da coleta do leite lá na fazenda até a entrega do produto lá para o consumidor. Todas essas etapas devem ser controladas no programa de autocontrole.
Éder, eu vou mudar de assunto aqui um pouco, é o seguinte. Na sua experiência, que você tem vivido aí nos laticínios, qual que você acha que é o ponto fundamental onde o produtor de queijo mussarela ele mais perde dinheiro? Nós estamos, todo mundo, quem está produzindo mussarela, quer produzir um queijo de qualidade, uns têm, muitos donos, proprietários de indústria, têm muito amor no que faz, mas o fim do negócio é um fim lucrativo, né? É gerar valor naquela empresa. Então, onde você acha que mais se peca numa produção de mussarela? Bom, na minha opinião, pelo que a gente observa nas indústrias que a gente visita, o maior problema está relacionado justamente com querer ter muito rendimento. Eu falo isso porque a maioria das empresas, elas sempre vão falar com a gente, não, eu quero uma mussarela que tenha rendimento, quero uma mussarela que tenha rendimento. E não se preocupa em como obter um rendimento e associar à qualidade. Então, eu já vi mussarela que o pessoal vem me falar aqui, minha mussarela dá rendimento de 8,5, 8. É uma Existe isso, maravilha, isso é uma maravilha, né? Mas essa mussarela não fica no mercado nem 15 dias. Então, ela não resolve o seu caso, né? A gente precisa de ter equilíbrio. Rendimento é importante, mas qualidade também. E qualidade, quando você tem uma mussarela que tem um rendimento excelente, esse 8,5 aí, por exemplo, que é uma questão até duvidosa, mas pode acontecer. Depende das características do leite e vários fatores. Mas, em média, no Brasil, a gente não consegue esse tipo de resultado. Mas se esse rendimento é tão maravilhoso assim, mas essa mussarela não apresenta as características funcionais, o prejuízo é tão grande, porque a mussarela que não fatia é devolvida, mussarela que não derrete é devolvida. E devolução é perda, perda total. Vou reaproveitar para fazer um requeijão. Mas é reaproveitamento, você já perdeu, né? O objetivo da gente produzir é produzir, vender e produzir e vender. Não é produzir, vender e reprocessar. Então, o reprocesso realmente é um prejuízo enorme. Então, nessa ânsia de obter rendimento, muitas indústrias pecam, porque elas pensam em rendimento e esquecem a parte de qualidade. E também tem aquela situação de indústrias que já estão consolidados com determinado rendimento e acredito que aquilo ali é o máximo que elas vão fazer e não se preocupam em evoluir. Esse é um detalhe importante demais. A produção de mussarela ao longo do tempo, a gente pôde vivenciar isso aí por aproximadamente 20 anos aí que eu trabalho com laticínio, a gente vê que a produção ela evoluiu muito. A evolução tecnológica é muito grande. A gente tem equipamentos mais específicos e os equipamentos hoje, eles realmente refletem até no rendimento. Um equipamento, por exemplo, como uma monobloco de péssima qualidade, né? É um monobloco que não atende às diretrizes que a gente necessita para uma mussarela de boa qualidade, ela pode fazer esse empresário perder um volume grande de produção, no caso com rendimento, porque o equipamento não é adequado. Então esse é outro problema, as empresas têm que se evoluírem. Mesmo aquelas empresas pequenas, comércio manual, a gente precisa de evolução, buscando melhorias gradativas. Justamente, pessoal, eu concordo com o que o Ed está falando plenamente. É o que eu falei, se você escolheu esse setor, tem que entrar nele de cabeça e tem que se preocupar com o custo mesmo, tem que se preocupar com o rendimento, mas o mais importante é a qualidade. Porque uma mussarela que você tem de devolução, quantas peças de mussarela você vai ter que produzir para você pagar aquela perda que você teve? Né? Isso aqui a gente tem que levar em consideração também. Né? Investir em tecnologia, investir em equipamento, investir em conhecimento, que é o mais importante de tudo. Né? Investir em conhecimento. A gente se depara com várias situações onde detalhes pequenos dessa produção de mussarela, talvez uma temperatura de filagem, talvez um ajuste na rosca sem fim do monobloco, interfere lá na frente no rendimento da mussarela
e o cliente tá perdendo dinheiro com isso, né? Com certeza. No setor nosso, eu falo por mais complicado que seja, tem épocas boas, épocas ruins, e uma coisa que eu observo muito, tem épocas boas e que tem gente reclamando, eu vejo muito nas redes sociais, né? Eu acho que a época que mussarela está um preço alto, tem gente, tem propriedade de laticínio reclamando, enquanto o outro lá na ponta está achando ótimo, o de cá está reclamando. E vice-versa, a época que o queijo está ruim, o preço está baixo, tem gente que está com o pé de meia feito, está tranquilo, né, passa as dificuldades, mas não reclama tanto, e tem uns chorando. Então, assim, nós estamos numa época da Covid, né? Nós estamos passando um momento em que grande parte do comércio está fechado. Mas eu falo assim, no setor leiteiro, 2019 não foi um ano ruim, né? Talvez é muito fácil o pessoal achar assim, eles estão falando, não tem vivência do que eu vivo aqui. Gente, a gente está dentro de fábrica a todo momento. A gente está lidando com dono de laticínio e vários. E para a gente é bem claro o que determina o rumo que a empresa vai tomar. E isso é conhecimento. Você ter pessoas boas, você ter um time de qualidade, né, Eder? Com certeza. Muito importante você ter um time de qualidade, um corpo técnico. Eu falo que funcionário não é uma máquina, é um ser humano, tem um ser humano ali, e ele precisa ser compreendido, ele precisa ser... Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, pessoal, quem está mais perto do seu cliente é o colaborador da fábrica. Ele está mais perto do seu cliente, né? Porque é ele que elabora o produto, né? É ele que entrega o produto no mercado para o consumidor comprar. Se dentro desse processo e algum desse colaborador falha, você tem uma falha com o seu cliente. E o bem mais importante que a gente tem é cliente. Sem cliente, você não tem ninguém, tem laticínio. Então, assim, eu tô chamando a atenção para a gente refletir um pouco no cenário, no que cada um está fazendo, né? Não, e nesse sentido aí, a gente pode lembrar de uma coisa. Equipamento, utensílios de laticínio é igual em todo lugar. Você pode ter um equipamento aqui que é idêntico ao que está lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Sul. Os equipamentos são basicamente iguais. O que muda verdadeiramente de uma fábrica para outra são aqueles que operam os equipamentos. São aqueles que colocam a mão na massa de verdade. É o fator humano. O fator humano. Ele tem uma importância muito grande para o laticínio. Ele precisa ser bem valorizado, tratado com educação, adequadamente, para que ele seja comprometido com a empresa. Isso é verdade. Éder, falando ainda da parte econômica, quais os desafios que, na sua opinião, a gente vai ter pela frente aí, ainda eu acredito que a gente vai ter uma vacinação muito forte agora esse ano e Deus queira que isso tudo volte ao normal, né? A nossa vida volte ao normal até o final do ano, mas a gente tem desafios. Sim, né? Com certeza. Nós vamos ter um auxílio do governo atual, né? Um benefício, parece que de R$250, que eu acredito que deve dar uma pequena aquecida no setor. Já começou a ser pago, né? Sim, e que deve dar uma pequena aquecida no setor, mas a gente sabe que isso aí não resolve o problema. Mas quais são os desafios, na sua opinião, que a gente tem pela frente? Ao que parece, nós vamos passar por um período em que a gente vai ter preços de matéria-prima em patamares mais elevados. É o que tudo indica até o momento. Mas leite muda de um dia para o outro. É bom a gente deixar claro isso. Mas hoje a perspectiva que a gente vê para o futuro aí no leite é uma perspectiva de patamares mais altos para o preço de leite. E isso traz uma certa dificuldade para as indústrias, porque elas precisam trabalhar redondo. Elas precisam estar ali bem alinhada ali o custo com a sua rentabilidade, porque senão não consegue ter resultado aí no final do fechamento.
Então, o que que acontece? Esse é um dos desafios, a gente trabalhar com a matéria-prima com um custo mais elevado. E aí vem o outro desafio, como repassar esse custo para o produto acabado. Porque a gente vive uma situação de retração econômica, mas não adianta a gente também produzir e ter prejuízo. Então, de uma certa forma, essa diferença ela acaba sendo incorporada no preço do produto final. É uma dificuldade, porque a maioria das pessoas começam a falar de que não vende porque está caro, né? Mas outro dia eu ouvi uma história muito interessante, que um cliente, eu cheguei na fábrica e ele me perguntou se eu tinha visto na beira da estrada, se tinha capim queimando na beira da estrada. Eu falei com ele que não, e ele falou, não, então tá ruim. Eu não entendi e falei com ele, não, não tá ruim, não pode, para que queimar, né? As queimadas não são legais. Ele falou, não, quando começa a queimar na beira da estrada, porque o capim secou, o preço do leite vai aumentar e o do queijo também. Ele não deixa de ter razão. É muito interessante o posicionamento dele, eu nunca tinha ouvido. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é o que a gente está falando agora. Vai ter uma dificuldade com a aquisição de matéria-prima, até por volume, mas a gente precisa de ter agora o desafio de otimizar os custos de produção e conseguir repassar aquilo que for possível para o preço do produto final. Olha, dentro do produto mussarela, a gente tem algumas empresas que só fabricam mussarela, né? É o cargo-chefe. O que a gente pode aproveitar de subproduto que a mussarela nos oferece para melhorar um pouco essa margem que é tão exprimida? A mussarela hoje, o que a gente pode fazer para aproveitar melhor, já é um processo que a maioria das indústrias já busca, é padronizar o leite, aproveitar o máximo possível aquela matéria gorda excedente do leite que a gente recolhe. Até porque não adianta produzir mussarela com excesso de gordura, que é outro problema gravíssimo, gera muita devolução. E também uma outra alternativa é que mussarela gera um volume, normalmente as empresas que trabalham com mussarela têm um volume maior de leite, ela gera um volume muito grande de soro. Aí que está uma alternativa, a gente buscar uma alternativa para a utilização desse soro é uma boa pedida. Aí, dentre essas alternativas, a gente tem várias coisas que podem ser feitas, a gente pode produzir ricota, a gente pode concentrar esse soro, ou pode vender o soro fluido mesmo, mas é uma alternativa para diminuir aí essa dificuldade entre preço de matéria-prima e preço de produto acabado. Você citou a concentração de soro. Como é que funciona essa concentração de soro? Olha só, essa concentração de soro tem vários tipos de concentradores, mas na verdade o que mais funciona hoje é aquilo que a gente chama de nanofiltração. É onde a gente concentra os nutrientes mesmo do soro, né? Aí a gente está falando aí da lactose, dos sais, a gente está falando aí do próprio teor de gordura e, de maneira geral, os sólidos que a gente tem no soro. Essa concentração ela acontece aí numa fração de 1:3. Basicamente 3 litros de soro vão transformar em 1 litro. E com isso a gente ganha capacidade de transporte, né? A gente, ao invés de vender, por exemplo, 75 mil litros dividido em 3 carretas de 25 mil litros, a gente vai vender 25 mil litros em uma carreta. Na verdade, vai vender 25 mil litros de soro concentrado, que é os mesmos 75 mil, concentrado em 25 mil litros. Então, aí a gente tem uma alternativa para diminuir aí o custo com frete e poder vender esse produto concentrado, com valor agregado mais alto também. Mas isso aí se trata de empresas com volume maior, né? Com certeza. Aí as empresas, para fazer esse processo, necessitam... O equipamento em si, ele já é comercializado normalmente para volumes maiores, né? Mas tem alternativa. A gente conhece aí, a gente tem clientes aí que instalou um equipamento desse e hoje ele concentra não só o soro dele, mas ele compra soro dos laticínios vizinhos. Tem essa possibilidade também. Essa possibilidade. Então, muitas vezes você não vai ter o concentrador, mas pode ter um vizinho que tem e você pode fornecer leite para esse vizinho, colabora um com o outro aí
É uma coisa que a nossa cadeia precisa muito, nossa cadeia é bastante desunida. A gente percebe isso, muitos laticínios que não têm aquela união que a gente imagina que seja benéfica para o setor, mas que a gente vê que traz resultados, e resultado bem satisfatório. E a outra opção, né, caso a pessoa não consiga comprar um concentrador de soro, né, ele tem o seu valor um pouco mais alto, seria a produção de bebida láctea, seria a produção de ricota, né, uma alternativa para dar vazão nesse soro, que é também um problema ambiental, né? De certa forma é um problema ambiental, que o proprietário tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, mais uma vez entra naquela questão, tudo depende de tecnologia, depende de investimento, tecnologia e conhecimento. Sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Quem investe em tecnologia, quem investe em conhecimento, sempre sai na frente. Incontestavelmente. Né? A gente aqui da Consular, que a gente está aqui para justamente trazer isso para pessoas que não estão tendo acesso a esse tipo de coisa. A nossa intenção aqui é isso. É colaborar com o setor leiteiro, né? E com os produtores de queijo aí do nosso Brasilzão. Éder, eu vejo também uma relação de preço muito diferente, principalmente entre o sul, o norte, Minas. Minas, eu acho que, né, toda esquina tem um laticínio. Concorrência. O que você vê disso aí? Quando a gente fala que cada esquina tem um laticínio, tem cidade em Minas que tem 3, 4 laticínios numa mesma cidade. Ao passo que se a gente vai viajar aí para outros estados, a gente encontra um laticínio a mais de 200 quilômetros de outro. Então, Minas realmente é bem concorrido. À toa que é a terra do queijo, né? Queijo. E a gente gosta mesmo. A gente gosta de queijo de verdade. Quem é de outro estado aí que está assistindo a gente, vem para Minas Gerais que eu tenho certeza que você vai comer o melhor queijo. Aqui é o melhor queijo. Pão de queijo nem se fala. Eu já rodei o Brasil todo. Não conheço um pão de queijo igual o pão de queijo de Minas Gerais. Tem muita, é lógico que cada estado tem sua particularidade, tem sua comida, mas se tratando de queijo e de pão de queijo, eu acho que é incontestável, né? Pessoal, então esse foi um bate-papo aqui, né, com meu sócio, o Éder, que vem contribuindo muito com a gente aqui para fazer esse trabalho grandioso. No decorrer das próximas semanas, mais podcasts virão, né? Então, agradeço a todos pela participação, quem está assistindo. Mande pergunta para a gente, mande assuntos que vocês queiram que a gente discuta. Alguma dificuldade que você tem aí na sua região, né? Manda para a gente aqui. Eu vou pedir a Dani para deixar o nosso e-mail aí, o nosso contato da empresa à disposição de vocês para o que precisar. Então, esse foi mais um CastLac. É isso aí. Só quero reforçar que esse trabalho é dedicado a vocês. Então, aproveite, mande aí seus comentários, manda dúvida para a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo todos esses comentários de vocês. Muito obrigado.